Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Sidney Coelho Cast. Pessoal, você já pensou o quanto a cultura influencia na sua vida? A gente pensa que cultura é uma coisa leve ou não. Se eu te falar que a sua cultura influencia tanto na sua vida e ainda mais na sua carreira. A sua carreira muitas vezes se baseia muitas vezes na cultura da empresa. Quando você olha dentro de uma empresa, você não se sente bem porque a cultura da empresa não condiz com você, ou você não condiz com a cultura que a empresa está querendo montar, às vezes dá aquela conflitinho de ambiente. Então, você imagina o quanto isso é benéfico ou até mesmo prejudicial para a sua carreira. Então, a gente vai conhecer isso junto com um especialista de mercado, uma pessoa incrível, o Jonas Frederic, que vai conversar esse tema comigo hoje aqui sobre o poder da cultura na nossa carreira. Muito obrigado, Bom Jonas. dia, Sidney, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui à disposição para falar sobre cultura, né? Uma coisa que a gente estuda aí a vida inteira, né? Sim, E o impacto na vida das pessoas, né? A importância da cultura. a cultura, acho que a gente acha que não, mas ela intervém em tudo. Você passa, a sua maior parte da vida você passa na empresa, né? Sim, Então, se você está num ambiente que você não se sente bem, não faz o menor sentido, é. porque você veio na Terra para ser feliz, né? Não para sofrer, né? Não só para pagar boleto, né? Exatamente. É. Mas porque olha, eu acho que cultura, as pessoas às vezes não entendem o que é. Então eu vou extrair tudo que o Jonas tem de conhecimento sobre cultura para me ajudar com isso. Porque as pessoas não entendem muitas vezes o que é uma cultura empresarial. É, para dar um exemplo, né? Vou pegar alguns exemplos assim fora do business para a gente, para ajudar a raciocinar, né? Então, por Uhum, exemplo, a gente trouxe para o Brasil essa empresa que é a Keller Williams, uma empresa de 40 anos, cuja cultura ela é uma enorme vantagem competitiva, né? Como a gente fala a cultura é quando as pessoas, sem estarem sendo observadas, elas agem conforme um determinado comportamento previamente estabelecido, não por conta da empresa nem por nada, mas porque ela está convencida de que aquele caminho é o melhor caminho para a vida dela, né? sim. Então, nós temos um estudo de caso de Stanford Uhum, de 2005, 2015, eu não lembro, falando sobre a importância da cultura da KW no mercado, né? uhum, Hoje a KW é a maior empresa do mundo de mercado imobiliário, né? Tem 160 mil associados nos Estados Unidos, ao todo tem 200 mil associados no mundo, está em mais de 64 sim. países. E nós temos um sistema que ele é mundial, Uhum, global, porém ele requer o seu skill, a sua habilidade local, né? uhum. Isso é Mas bom. os comportamentos, os valores, os princípios são compartilhados no mundo inteiro, seja no Sim, Japão, seja em Madrid, seja na Bolívia, seja no Paraguai, seja no Brasil, são os mesmos comportamentos que nos unem, né? Então, a empresa é uma empresa praticamente que trabalha dentro de algumas filosofias, né? Uma delas é o liberalismo clássico, né? Muita liberdade com sim, responsabilidade, né? exato. A gente tem um pensamento estoico, né? O caminho é o obstáculo, nós agimos não de acordo com a zona de conforto, mas sempre buscando o que é certo, Sim, sempre procurando fazer o win-win, né? O ganha-ganha. sim, Então, é uma empresa que tem lastreado nos valores uma conexão e uma questão de colaboração, né? Então, outro dia eu fui numa palestra do Roger Spitz, que escreveu Disrupt with Impact, né? Um livro falando sobre disrupção, é um cara que trabalha para os organismos, né? Banco Mundial, o legal. Fórum Econômico e tal, é o inglês, né? E ele estava falando da importância da colaboração hoje, né? A Sim, colaboração, por exemplo, vamos falar dentro do nosso mercado imobiliário nos Estados Unidos, é a maior ferramenta de produtividade dos corretores, sim, né? Cada um contribui com uma parte do processo da venda. Então, exato. um é o responsável pelo comprador, outro é o responsável pelo vendedor. Sim, Então, a cultura está em tudo, mas saindo um pouco fora, né, que eu comecei falando que eu ia dar exemplos fora do business. Então, por exemplo, eu fui jogador de futebol, né, uhum, de salão e de futebol de campo.
Então você vê, por exemplo, ontem nós vimos lá uma aula de liderança, por exemplo, de um técnico de um clube, que é um clube famoso aqui da região, que é o Palmeiras, que é o Uhum, Abel Ferreira. Você vê que tem um padrão de atuação do time. Entra sim. o substituto, entra o quem é o jogador titular. Você vê que o padrão, né, o Uhum, standard do jogo, ele continua o mesmo, sim. né? Não Então, mudou. jogadas ensaiadas, repetição, comportamentos previamente combinados, né, de disciplina, de colaboração, um ajuda o outro, volta na marcação. Então, você pode observar a cultura, por exemplo, numa liderança de um técnico de futebol, por Sim, exemplo. isso é verdade. Um outro exemplo é assim, por exemplo, né? Eu viajo muito. Uhum, Então, por exemplo, você vai para o mundo, você vai no mundo, você vai para lugares muito distintos, onde a cultura ela importa muito, né? Além da de sim. liderança, então, por exemplo, Coreia, né? Coreia do Uhum, Sul. Minha filha foi fazer um intercâmbio na Coreia do Sul uhum. e você observa o comportamento das pessoas, por exemplo, no metrô. Ninguém encosta em ninguém. Não. É um pessoal muito educado, então tem o silêncio, as pessoas respeitam-se mutuamente. Sim, é verdade. Então a cultura é o que faz a nação prosperar, né? Isso é Então, verdade. isso são questões assim, o esporte é muito importante. A gente, por exemplo, tem muitos valores do esporte dentro do business, né? Dentro da empresa, né? E dos quais o treinamento é fundamental, o coach Sim. é fundamental, a força da rede, da colaboração, ela é fundamental, mas acima de tudo, o que a gente percebe, né, que faz parte da cultura, eu aprendi, por exemplo, em planejamento estratégico, Uhum, que quando você tem uma missão ou uma mensagem clara para os colaboradores, então, por exemplo, nosso competidor é fulano e nós uhum. precisamos bater o competidor. Então, essa mensagem muito simples, didática, né? A gente tem muita andragogia, muita pedagogia Sim. para adultos, né? Dentro da empresa, porque é um projeto educacional. Mas é. Mas quando você alinha o discurso, as pessoas compreendem com mais facilidade. Então, a grande questão que nós temos dentro da cultura de colaboração, da lucratividade, da produtividade, é que para um profissional que consegue implementar modelos e sistemas que têm resultados comprovados no mundo inteiro, ele automaticamente ele vai aumentar a performance dele, Sim. entendeu? Então, esse é mais ou menos o amálgama que une as mútuas colaborações entre os associados, né? Então, é por isso que a gente fala que a cultura ela é uma das coisas mais importantes. E o Roger Spitz, ele fala na palestra dele, ele fala, a colaboração é uma das coisas mais disruptivas que existe hoje, né? Porque Mas é. tecnologia vai virar commodity, né? É, Inteligência artificial e tudo, hoje. mas as pessoas é que fazem a diferença, né? E esse espírito de colaboração dentro da cultura, ele é fundamental. Você vê que eu falo, eu engato, começo a falar, Mas você isso me que é o. para, Não, mas isso que é você me bom. Porque interrompe, eu tô assim. você me A interrompe. main que é gravado, porque o que acontece? Depois eu vou ficar reouvindo, porque pra mim é benéfico. Porque, sendo bem sincero com você, sabe qual que foi o motivo principal de eu ter aceitado o convite da KW? Aham. A cultura. Não, a cultura ela é um elemento fundamental e assim no Brasil a gente ainda vai aprender muito isso, porque é fundamental a cultura. Hoje a gente critica muito a educação, né? Como que a gente pode melhorar a cultura e a educação se a gente não der valor para os professores, né? Se a gente não privilegiar a meritocracia, né? A disciplina, Sim, a dedicação, né, do estudo, o né? Isso aí apoio. tudo a gente vai ter que começar a investir nisso, porque a economia do país ela vive da eficiência, da Mas é, produtividade. Então, nós vamos precisar falar muito disso e colocar isso muito na agenda, né? Agora, as empresas sim. acabam sendo líderes nesse processo de uma mudança cultural, né? Eu acho que tem muita coisa que a empresa tem vez não quer assumir não quer assumir a dor de cabeça de falar assim, eu quero empregar uma cultura X. Por exemplo, a KW tem a cultura que segue vários modelos e vários processos do processo americano, certo? Se a gente for pensar, tem empresa que fala assim, foram criadas, mas foram criadas sem cultura. E a cultura foi se estabelecendo de acordo com o seu crescimento. E isso, às vezes, é muito prejudicial. Porque foi uma cultura, às vezes, não foi baseada, ela foi feita, literalmente, que a gente pode falar assim, meio que nas coxas, Uhum. e não tem uma base sólida. Não tem um processo,
não tem uma evolução, um aprimoramento contínuo. Eu acho que isso aconteceu em muitas empresas aqui no Brasil. E isso agora começou a rebater. Porque educação, a gente fala, educação é uma coisa que você vai ter quando é criança, adolescente, adulto, até a vida inteira. Porque o conhecimento ele muda, ele evolui, ele se aprimora. Então, eu aprendi isso há 10 anos. Excelente, você tem uma base do que você aprendeu. Mas muitas dessas vezes a pessoa fala assim: eu aprendi, mas eu não vou me atualizar, eu não vou me aprimorar, não vou pegar e falar assim: olha, por que você não faz esse tal curso? Por exemplo, um curso básico, vai Excel. É, O Excel, eu aprendi Excel, gente, quando eu tinha 13 anos. Se você acha que eu sei é, Excel como o Excel é hoje, jamais. No mínimo, eu tenho que olhar pra mim e falar assim: olha, eu vou fazer um curso novo de Excel, por quê? Eu tenho que me atualizar dentro disso. Eu acho que essa atualização não acontece. E essa atualização também é parte cultural. As pessoas acham que já aprendeu uma vez, ela não precisa, né, fazer aquela famosa reciclagem, tanto de conhecimento quanto de estruturação. Então, acho que isso pesa bastante. eu estou escrevendo um livro a respeito de corretores de imóveis sem limites, Uhum, né? Como o corretor de imóvel consegue atingir um sucesso na profissão, né? E ele está sendo desenvolvido em cima de 10 pilares. Eu comecei a fazer uma leitura da minha carreira, porque eu uhum, vendi minha empresa, então me considero bem-sucedido na minha área. Fiz engenharia, tenho MBA de finanças, eu fiz uma pós-graduação de negócios imobiliários, um MBA de negócios imobiliários e tenho uma pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, né? Que antigamente era o conhecido como SEAG, né? E a partir do SEAG, né, que eu digo que salvou minha vida, porque eu fiz engenharia e uhum. eu ia para a obra e tinha que conversar, eu era o interlocutor do pessoal, da mão de obra, né? E cada um, dentro do Brasil, a gente tem vários países, né? Cada Sim, estado é um país, cada estado tem uma língua, e você tinha que falar várias línguas, e então era uma questão de choque cultural, né? Que você fez engenharia, você sabe tudo. Mas daí, na hora que eu comecei a estudar, fazer administração, eu comecei a ter acesso a vários autores que da área de humanas, da área de sociologia, da área de sim, psicologia, então, estilos de comportamento motivacional, e você começa a prestar atenção na importância da questão humana, né? sim, isso é verdade. E a partir daí, eu nunca mais parei de estudar, porque a gente identifica lá atrás que existe uma questão que é o aprendizado contínuo como pilar. Esse é um dos Sim, 10 pilares que eu estou desenvolvendo nesse meu livro. Mas o teu business, ele vai ter sucesso, ele vai crescer à medida que você cresce pessoalmente e você cresce profissionalmente, sim, né? Não existe essa coisa, ah, eu vou sair, acordar e vou fazer um monte de coisa acontecer sem você se esforçar, sem sem ma... você ter as informações, não é né? mágica. As negociações, a própria criatividade do desenvolvimento dos Uhum, negócios é em função do teu conhecimento, mas daquilo que você aprende. E você nota agora, com a evolução tecnológica, sim, isso ajuda. que o que você aprendeu essa semana é muito mais do que você aprendeu o seu resto da vida anterior total. Não, Pode perceber, qualquer participação em curso, seminário, você vê um novo autor de um livro, você lê um livro diferente, por exemplo, eu estou agora me dedicando ao estudo da inteligência artificial. uhum, Então, por exemplo, eu acabei um livro que foi recomendado por um cara da Microsoft num evento que eu fui, né, aham, legal, isso é de bom. inovação, chamado The Worlds I See, Tá, de uma chinesinha, chama Fei Fei Li, é não uma conheço. cientista de neurociência que ela saiu da China Hum, e aí ela se envolveu no desenvolvimento da inteligência que artificial, legal. participou do NVIDIA, participou de todas as questões da, da criação do Google Street, do Sim. Street View. Ela criou uma empresa chamada ImageNet, que hoje é fácil, a gente entra no Nano Banana, no Gemini, Hum, você produz uma imagem, e inteligência vai, artificial, só que você não sabe de onde não veio, faço a mínima ideia. né? Então é curioso como essas coisas aconteceram. Agora, é importante para mim na minha carreira, óbvio, eu tenho um projeto educacional. Sim, Então eu sou obrigado, não. Eu tenho o prazer de compartilhar conhecimento, sim, então eu isso é tenho que bom. estudar. Todo dia eu tenho que estudar. Eu Pois é. leio 5 horas por dia. Então Então, estou lendo 5 livros ao mesmo isso é tempo, verdade. absorvo as notícias do jornal, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo, né? Quer Sim, dizer, a gente vê um desperdício, uma falta de eficiência no país
que com conhecimento, com estudo, com informação, você poderia, por exemplo, a gente está gastando hoje 1 trilhão de juros por Sim, ano, é. né, com esses juros de É 15%, altíssimo. por conta de uma incompetência, de uma má gestão, mas muito por falta de conhecimento, de falta da cúpula, da liderança do país, que não quis estudar. Eles não quiseram, porque partiram para outro tipo de estratégia. Mas sem estudo, você acaba tendo custos desnecessários. Muito, 1 muito. trilhão de juros, imagina o que a gente Nossa. podia fazer com isso Com para as crianças, na educação, enfim. as escola, saúde, aplicação. Porque eu falo, teve uma coisa que eu fiz, que assim, quando eu vi, eu olhei, eu fiquei extremamente indignado. Porque, querendo ou não, eu também vim da administração. Eu sou administrador, marketing e formado em comércio exterior. E o meu mestrado em economia política. No meu projeto de mestrado, ele é um estudo completo da inovação aplicada ao Mercosul. Sim. Então você imagina, quando eu parei, analisei todos esses processos de acordos do Mercosul, visando um processo de acordos de inovação entre os países que são vizinhos. Sim. E se eu falasse para você que isso seria uma coisa que teria um custo baixo, mas ninguém teve a coragem de falar assim, vamos. E olha que nossos idiomas são próximos ainda. E quando eu fiz um teste disso, validando isso num curso que eu fiz da Espanha, que eu fiquei 3 meses estudando na Espanha diretamente na Universidade da Catalunha. E foi exatamente, é disruptivo. Tanto a educação quanto cultura e essa integração, as pessoas parece que não sabem. É muito simples, por exemplo, identificar, e eu acho que as pessoas estão absorvendo e estão entendendo isso aos poucos, com medidas muito baratas, mas inteligentes, Sim, nós somos capazes de economizar muito, de otimizar os recursos, exato. né, e de aumentar o PIB per capita, porque o Brasil é um país pobre por opção, a gente acabou escolhendo. Tem uma matéria agora, tem o presidente do IPT, ele é o cara top voice do LinkedIn, número 1 do Brasil, Uhum. fala só sobre educação, é um Não, cara, cara, é o Andrade, ele é um cara fantástico. E aí você tem várias iniciativas público-privadas, com Google, com VEG, tem tem uma companhia agora que o BTG fez de inovação também, estão criando esses hubs. a Intelli chama a empresa. Então você tem várias iniciativas e uma demonstração clara que a iniciativa privada ela tem a competência de assumir, por exemplo, como Einstein assume, por exemplo, o patrocínio sobre alguns hospitais públicos, e você consegue imprimir a metodologia da iniciativa privada num órgão público e você dá eficiência. Então, esse é um modelo que vai acontecer, parceria público-privada, Mas é, que é o que a USP e o IPT está fazendo, já estão fazendo. essa questão do setor na inovação. Mas é, E tem projetos absurdos lá. O tem Google incríveis. está fazendo. É como se a USP está se tornando um polo tecnológico. Mas isso que é ótimo. Mas ninguém divulga isso, Claro que entendeu? não. Porque é uma medida que a iniciativa privada ela acaba empoderando o indivíduo, né? E a ação do indivíduo, do empreendedor e tudo, ela está começando a ser valorizada. Então você vê muitas pessoas da iniciativa privada participando desse processo educacional. Então, por exemplo, um dos meus sonhos é a gente transformar o Brasil num país admirável, vamos supor, né? Fazendo o seguinte, que todos tenham oportunidade, simplificando a nossa vida Nossa, aqui. graças, seria muito bom. Seria muito simples. Por exemplo, eu estive na Finlândia, eu estive na Estônia, é um governo digital, entendeu? Tem um monte de coisa que a gente faz hoje que a gente não tem a menor necessidade. Por exemplo, entregar carta. Então, por exemplo, tem a notícia aí, 20 bilhões que o governo quer levantar Por causa nos dos Correios. bancos públicos para poder salvar uma empresa falida, que o outro governo tinha um plano de privatizar. Então você percebe que a questão cultural ela é muito importante, tanto na empresa, né, no profissional, o profissional que ele está envolvido, você é a média aritmética das 5 pessoas com quem você mais convive. Sim. Se você conviver num nível elevado, com pessoa que quer te colocar para cima, pessoas estudiosas que querem que você também, estuda, porque senão você fica para trás. Sim. Então, você eleva o seu conhecimento através do compartilhamento, né, da educação. Desse vínculo. Agora, isso é importante na iniciativa, no profissional, na família, vamos dizer, primeiro, no indivíduo, na família, na empresa, no município, no estado e no país. É muito óbvio isso, que a cultura
ela é um fator preponderante, Sim, né? muito. Que a gente não pode deixar de observar. Nós precisamos fazer isso chegar ao cidadão comum, que durante 20, 30, 40 anos foi induzido a pensar o contrário, que o Estado salvaria a vida dessa pessoa através do paternalismo, do Bolsa ABCD, Uhum. Bolsa Botijão de Gás, Bolsa Família, Bolsa. Então, esse é um movimento que está acontecendo agora na sociedade que promete assim revolucionar o país do ponto de vista do crescimento da renda e do PIB per capita, né? Esse presidente do PT, ele tem um gráfico que ele mostra, né, na questão da inovação, ele mostra o conhecimento de matemática, Aham. um gráfico de correlação entre o conhecimento de matemática, o STEAM, né, Uhum. a propensão dos cidadãos de estudarem ciências, estudarem matemática, estatística e tal, e o PIB per capita desses países. Então você vai ver lá Suécia, Estados Unidos, você vai ver que quem está melhor classificado no PISA Aham. tem um PIB per capita muito. Então é uma correlação simples, natural, que não precisa de muita ciência da NASA para poder entender. Mas isso está ligado à cultura, É né? cultural. É cultura. Quando que nós aqui, como brasileiros, nós vamos estabelecer o professor como a pessoa ou a profissão mais importante do país? Que foi o que a Coreia do Sul fez. Olha, tem uma coisa que eu notei, assim, tem uns tempos, foi quando eu estava organizando a minha viagem do Japão. A cultura japonesa, por exemplo, escola é algo fundamental. É uma coisa que, assim, não interessa. O professor é mais importante do que o Professor. imperador. Gente, os professores são tão desvalorizados. Eu fui olhar uma coisa esses dias que, assim, me deixou um pouquinho horrorizado. Em escolas, professores sendo extremamente respeitados, mas não somente por alunos. Foi uma cena que, assim, desastrosa. A ponto de um professor informar os pais dos alunos que estava acontecendo uma situação desagradável dentro da sala. O abençoado alecrim dourado dos olhos da mãe se fez de santo. E os pais foram até a escola agredir um professor. Eu olhei assim e disse, gente, só pra te. Eu fiquei pensando comigo, né? Educação vem de casa. Aqui, os professores, eles têm como a notoriedade de passar um conhecimento à frente e criar um novo ser humano, praticamente, dentro das escolas. Eu sempre falo que eu sou extremamente grato a todos os meus professores. Claro. Se eu sou o que eu sou hoje, foi com muita ajuda e com muita ajuda dos meus professores e mentores. Então eu acho que a escola deveria ser muito mais valorizada aqui no Brasil. Os estudos deveriam ser muito mais valorizados. E o acesso de informação, antigamente eu admito que era mais complexo ter algumas informações. Hoje não é. Hoje, com tanto acesso de tecnologia, tantas coisas abertas, oportunidades que são abertas, tanto públicas quanto privadas, não se aperfeiçoa quem não quer. Um exemplo que eu posso dar bem grande, assim, o curso que eu te falei da Espanha, só tinha eu de brasileiro. Era um curso de pós-graduação de empreendedorismo na Europa. E foi muito engraçado, só um brasileiro, sendo que ele foi dado de graça pelo Santander Universidades. Tem muita coisa de graça. Tem muito Tem muitas aprimoramento. empresas dando bolsa para poder Então, fazer curso de inteligência artificial, e o que povo nem é não vai. divulgado, não tem, então, mas é uma questão cultural. Você percebe que tudo que a gente fala volta na cultura, né? Sim, Então, quando a gente estabelece lá os valores e a cultura da empresa, então, por exemplo, meritocracia, colaboração, né? Teamwork, né? Ninguém faz nada sozinho, não mesmo. né? Você não consegue desenvolver as Jamais, coisas gente. sozinho, você precisa de colaboração. Então, por exemplo, fazer o que é certo, né? Honestidade em primeiro lugar, Sempre. né? Confiança é a base de tudo, Uhum. né? Se o negócio não é bom para ambos os lados, Não não tem compensa. negócio, né? Ou seja, tudo tem que ser win-win. Mas Sim. isso não é só entre a relação entre as pessoas, mas tem que ser entre o cidadão, o deputado, o presidente da República. Isso tem que ser uma coisa equilibrada. É um benéfico mútuo. Senão a gente vive uma situação surreal, quer dizer, onde as nossas instituições elas não têm credibilidade, porque não agem
de forma honesta, justa, equilibrada, evitando os conflitos de interesse particulares, discricionários. Tem muito. Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura, a gente fala de governança, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de skin in the game, de equity, né? Sim. A gente fala de geração de riqueza como maior mecanismo de combate à pobreza. A solução dos problemas está na geração de riqueza. Como que você gera riqueza, né? Através do conhecimento, através da educação, Sim. através da criatividade, através do esforço, da disciplina. Então, todas essas questões elas estão intrinsecamente correlacionadas. Então, por exemplo, você estuda estatística, você vai fazer um gráfico. Pô, qual é a correlação entre honestidade e o sujeito ser bem-sucedido? Né? Ela é praticamente igual a 1. Exatamente. É óbvio que se você fizer qualquer coisa errada, você quebra a sua empresa, você quebra a sua família, você quebra as suas finanças. Então, a gente hoje está envolvido numa cultura que era totalmente antimeritocrática. Era muito. Então, por exemplo, quando você diferente. pega uma empresa americana que vem para o Brasil com uma cultura americana, com uma cultura de desenvolvimento pessoal, aprendizado contínuo, de mindset de geração de riqueza, de mindset de positivismo, né? Vamos fazer acontecer as coisas, empreendedorismo, seriedade, governança, accountability, né? Como você prestar accountability para você mesmo? Como você vai se autorresponsabilizar? Você sabe que você tem compromisso com a sua família. Como Exato. você ter a disciplina, como você cuidar da sua saúde, como dar importância para cuidar do seu espírito, para você cuidar da sua saúde mental. Nossa, hoje é necessário. Então, se você não faz um exercício físico, se você não tem a disciplina de acordar cedo para ir para academia, você não cuidar da sua saúde mental do seu corpo que vai te dar condições de você ter saúde mental, como é que você vai produzir, como é que você vai ter resultado? Então está tudo interconectado, né? O esporte, a educação, a meritocracia, o empreendedorismo, então tudo isso daí está inserido dentro da questão cultural, né? A questão cultural é a questão mais importante. E as empresas que não derem, assim, essa importância absurda, absoluta para a cultura, ou mesmo os profissionais, isso é verdade, e não estiverem preocupados com essas questões, né, de cultura, o pessoal fala muito de ESG, né? Aí você vai ver, o ESG, você tem o environment, você tem a outra perna do triângulo do ESG, e aí ninguém fala de governança. E aí você não fala de governança, aí o castelo de cartas ele vai embora, entendeu? Empresa preocupada de fazer o patrocínio da Ferrari, entendeu? Mas não está preocupada com a governança. Não está preocupado nem se a Aí pessoa o investidor que está lá naquela empresa de ESG é o cara que inflou o valor das ações artificialmente, sabe? Sem entrar em mérito, eu não vou entrar em detalhes de qual empresa que fez isso, mas essa questão da falta de compromisso com governança, com a seriedade de fazer as coisas ganha-ganha, né, com honestidade, isso é uma questão cultural, né? É uma questão que nós vamos ter que resolver isso através da educação. Eu não vejo outro caminho. Por essa razão, quando eu percebi que o projeto da KW, dentro do meu setor, porque eu posso mudar o Brasil a partir do meu setor, que é o setor que eu nasci dentro do setor da construção civil, o setor do mercado imobiliário. Aí eu descobri que tem uma empresa preocupada com isso, com a cultura, com a educação. Então eu falei, não, eu tenho essa vocação de compartilhar conhecimento e eu me divirto estudando e aprendendo, né? E eu acho que o aprendizado contínuo é um dos pilares primordiais de qualquer profissional, mas do profissional, do corretor de imóveis, ele é fundamental, assim, ele não tem como evoluir porque o mercado ele é disruptado, ele muda a cada 3 meses. Exatamente, antigamente era a cada década, depois passou a ser a cada 5 anos, hoje 1 ano, você passou 1 ano, se você não se ajustou, se você vai ficar para trás. Se você não se atualizou, você está morto, né? Não é nem que você vai ficar para trás, você vai ser engolido pelo mercado. Não, depois vai ficar frustrado, né? Essa questão cultural é uma questão fundamental, né? Eu acho que as pessoas... No mercado imobiliário é muito engraçado. Eu tô no mercado imobiliário há uns 10 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu já perdi a conta, já. Já passei diversas empresas. Cada uma com uma cultura diferente. Os motivos de não ter seguido dentro delas foi literalmente a cultura. Porque chegou em estágios que... Vamos atingir um novo patamar? Vamos. Você quer? Não. Porque eu não aceitaria ser
como eu vou explicar, colaborar com uma cultura que, além de não me favorecer, seria prejudicial às pessoas. Então eu não aceitaria nenhum tipo de processo desse tipo. E eu acho que isso dentro do mercado imobiliário é muito, como eu vou explicar, pesado. A cultura dentro do mercado imobiliário, ela segue muitas vezes antiga em muitos lugares. E elas não conseguem mudar. E quando você chega com uma proposta e fala assim, olha, eu tenho esse tipo de sistema diferente, essa parceria, onde todo mundo tá saindo ganhando. Ninguém aqui tá pedindo favor pra ninguém, tá todo mundo trabalhando, fazendo o seu papel e ganhando com isso. Tem muitas pessoas dentro do mercado imobiliário que não aceitariam. Olha, dentro da questão educacional, né, a empresa ela tem um comportamento de compartilhamento das melhores práticas de gestão, de Uhum, administração, de liderança, né? Então, assim, baseado no Simon Sinek, né, comece pelo porquê. sim, Hoje, as pessoas, né, os profissionais, os jovens, por exemplo, essas gerações novas, se o cara não tiver um propósito, ele nem levanta da cama. exato. Então, o que une as pessoas, assim, com um objetivo, com uma cultura da empresa, são os propósitos que cada um tem que estão alinhados, né? Então, por exemplo, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é servir aos corretores de imóveis para poder passar o meu conhecimento para que eles aumentem sua performance, para que eles ganhem dinheiro. Né? Sim, Se eu fizer os corretores ganharem dinheiro, como lá nos Estados Unidos funciona. Então, o Gary Keller, que é o líder da empresa, é o cara que dá o coach para 100, 200 caras que são os privilegiados, que são os top performers, que vendem acima de 100 milhões de dólares por ano, né? nossa. E ele compartilha esse conhecimento para a base da pirâmide. E lá você tem a questão do Maps Coaching, agora a Uhum, gente vai ter o Mega Agent Camp. Camp, agora dia 29 de outubro, tá Sim, todo mundo convidado, né? maravilhoso já. Para o Mega Agent Camp, vai ocorrer 29 de outubro, lá na FECAP, Sim, já peguei né? meu ingresso já. E o que acontece é o seguinte, o compartilhamento das melhores práticas, ele é dinâmico, Sim, porque a cada semana novas melhores práticas são adicionadas às anteriores, isso é né? verdade. Porque você está evoluindo o Tá em tempo todo, que constante evolução. antigamente a gente chamava de TCPA, né? De Plan, Act, Control e você melhorar o processo, né? Quando a Sim. gente fazia a implantação Faz de o ISO processo. 9000. É, Hoje, a melhoria ela é é contínua. constante, Não né? adianta. Isso base do aprendizado contínuo, né? Você não consegue fazer isso se você não tiver várias cabeças abertas para contribuir com o conhecimento dos demais. Então Exatamente. isso tem um valor inestimável, né? Essa cultura é uma cultura que dá uma força quase que eu posso dizer para você intransponível, né, do ponto de vista do mercado, né? Sim, Porque no final, como a gente baseado tudo no diagrama de Pareto, né, sim. 20% traz 80% Traz do 80. seu resultado, acontece que os corretores que se esforçam para poder andar dentro dos trilhos da cultura, aprendizado Uhum. contínuo, participar dos Tá treinamentos, lá, firme. fazer os eventos, fazer as atividades, ter o accountability, né, que é a responsabilidade própria ou colega de responsabilidade, esses caras acabam tendo resultado. E Mas no mundo, né, você tem casos e casos de caras que começaram do zero e se tornaram milionários, né, hoje investidores em incorporação no mercado imobiliário, assim, de uma forma seguindo um modelo, seguindo um sistema que, vamos dizer assim, é uma padronização, né, um standard, é uma elevação do standard do profissional da nossa área. Então, assim, a empresa não é para qualquer um, não é todo mundo, né, que vai conseguir fazer as atividades e ter a disciplina vai desistir. de simplesmente querer evoluir a cada dia, né? De o cara sempre estar buscando aumentar a performance, de ter disciplina, de foco, né? Que é o One Think do Jay Sim, o Antique é muito Papasan. bom. Então, assim, essa cultura, né, de aprendizado contínuo e de compartilhamento das informações, de eu estar preocupado com a sua performance, você não vê em qualquer empresa. Não, Você não não, tem isso. nada. Não é uma coisa available, assim, não é uma coisa disponível no mercado como commodity, Não, só entendeu? vem no Então, chicote, você acha? Mercado imobiliário desce o chicote de cima para baixo e vai descendo. mas isso vai mudar, porque a tendência é que as companhias elas acabem seguindo as lideranças, né? Sim, Então, por exemplo, uma empresa que é a maior do mundo, 200 mil associados, as pessoas estão vendo o nível de treinamento, elas usam os nossos livros, né? O sim. MRA, O meu tá aqui na bolsa. os concorrentes usam os livros nossos para poder fazer treinamento até para os seus próprios colaboradores, né? Então, Então, isso aí é uma coisa fantástica, né? Agora a tecnologia, você entra no canal do YouTube, tem as você informações. tem todas as entrevistas, os podcasts, os treinamentos
com dublagem simultânea. Quer dizer, Então, antigamente, por exemplo, a língua era um fator intransponível, um obstáculo. aí Hoje em dia colocaram nem isso, é não tipo, tem. antes a pessoa, ai, não vou assistir um Não vou assistir vídeo que eu não sei porque eu não inglês. sei inglês, beleza. Aí Esse entrou problema. legenda. Exatamente. É só legendar. Ah, eu tenho preguiça de ler. Mas, pô, você tá com preguiça de ler o negócio? Não, escuta. Agora Dá pra ver, escuta. dá pra assistir. Agora você vai ter dublado, gente, ainda. E É. a pessoa falar pra mim que não vai querer se aprimorar, não vai querer aprender, aí pra mim é o legítimo famoso braço curto. Não, mas a questão é a seguinte, assim, por isso que não existe igualdade no planeta, né? A gente é diferente mesmo, né? Sim. 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, É, gente. e você vê que é uma diversidade absurda, porque ninguém é igual ao outro, né? Uhum. E isso faz muito sentido, porque seria inviável que todos fôssemos iguais, que tivéssemos os mesmos desejos, né? De nos assim, evoluirmos do ponto de vista do estudo, né, ter a disciplina de estar aprendendo o tempo todo, de buscar os resultados, as metas. O fato é que quem quer se aprimorar hoje não tem mais nenhuma barreira. Sim, Você exatamente. tem acesso a tudo. Tem. Por exemplo, nós, dentro do nosso sistema, a gente tem uma plataforma digital e o corretor associado ele tem acesso ao Gemini Pro. Tem o Gemini Pro, ao Canva. Inteligência artificial, ao Canva, ao CRM, que é o Command. Quer dizer, o sujeito hoje, a tecnologia está ficando barata. Sim. Né? Ela está virando uma commodity. O que vai fazer a grande diferença é o conteúdo interpessoal Sim. e o conhecimento do indivíduo. E como né? você usa. É a valorização do indivíduo. É igual a você. Pô, se você prover conteúdo de qualidade para a sua audiência, Sim. você está servindo a tua audiência e você vai ter em reciprocidade o reconhecimento. As pessoas vão Exato. te procurar. As pessoas vão lembrar de você quando elas falarem de mercado imobiliário. Exatamente. Por quê? Porque, pô, eu vi um programa do Sidney, pô, ele entrega um conteúdo de alto valor agregado, pô, isso aí me ajudou. Né? Qual é o marketing seu? Se você impactar positivamente na vida da audiência, das exatamente, pessoas. da audiência Uma pessoa das que pessoas, seja. Uma pessoa que seja. Uma pessoa que já veja valeu o a pena episódio, já a valeu. gente fazer essa conversa. Que Né? nem o que eu falo. O Sidney Coelho Cast mesmo, a base dele é integralmente tornar o complexo simples. Por isso que eu falo. É um desafio, né? É bem simplificar o que é complexo. Né? Porque, e assim, eu falo porque eu, vindo de várias formações, meus convidados são sempre pessoas excepcionais. E é muito legal daqui, é que assim, aqui só vem quem é convidado. Não tem essa história, eu quero participar. Não tem isso, não. É só convite. Por quê? As pessoas que vêm são profissionais que eu já conheço, que eu tenho algum grau de conhecimento sobre a pessoa. Eu tenho certeza de tudo que sair daqui, tudo que nós conversamos, são informações valiosas. E as pessoas que vêm aqui, por isso que eu falo, aqui é uma conversinha de café, porque as pessoas têm que se sentir dentro da sua sala, conversar isso como fosse conversar com qualquer outra pessoa, e um conhecimento tão grande quanto todos os profissionais que passam aqui é muito válido para as pessoas. Então, até mesmo o meu conhecimento, o seu conhecimento, de todas as pessoas que passam aqui, todos nós deveremos ser ouvidos. Porque, mesmo que seja uma pessoa que nos ouça e fale assim, eu aprendi com o que eu ouvi do Jonas, eu aprendi com o que eu ouvi do Sidney, eu aprendi com quem eu ouvi um podcast do Sidney Coelho Cast, pra mim já tá ótimo. Pode ser uma pessoa. Então isso pra mim eu acho que é o mais valoroso. E muitas vezes a gente vê fora do mercado, vídeo no YouTube, as pessoas querendo dar um grau de complexidade para as coisas que não existe. É o famoso falar no modo técnico. E a pessoa não vai compreender. Eu acho que essa evolução tecnológica vai dar a possibilidade para as pessoas de elas terem acesso às ferramentas, aos instrumentos que anteriormente só os influencers, as pessoas que tinham uma verba muito grande para poder investir numa equipe de suporte, para poder compartilhar o que seriam os conhecimentos dessas pessoas e gerarem lead, ou gerarem engajamento, ou gerarem receitas de audiência, né? O que vai fazer a diferença vai ser o conteúdo. Assim, isso eu estou muito seguro disso, estou estudando isso e creio que as pessoas elas vão começar a se engajar com aquelas pessoas que elas sentem que verdadeiramente vão impactar positivamente nas suas vidas. Sim. Com conteúdo de valor mesmo, sabe? Olha, eu escutei uma coisa que o maior marketing
do planeta é você impactar positivamente na vida da pessoa, pô, deixa eu parar para pensar, Pra né? entender. Vamos pensar o paradoxo do sacrifício. Tudo que você deixar ou negligenciar hoje, amanhã vai te dar muito mais trabalho. Vai. Contraintuitivamente, se você hoje tiver a disciplina de acordar cedo, ir na academia, fazer a musculação, amanhã na sua velhice você vai ter muito mais facilidades. Não vai Né? dar tanto Então esse é nas o costas. paradoxo, é o paradoxo do sacrifício. O obstáculo é o caminho. Né? Pô, o Ryan Holiday é um escritor jovem lá do Texas, mora em Bootstrap. Ele escreveu vários livros sobre Uhum. estoicismo, disciplina é destino, a coragem, Courage is Calling, o Ego is your enemy, né, que o ego é seu inimigo. Então, Sim, várias questões assim filosóficas que ajudam o sujeito a pensar, isso é né, verdade. do ponto de vista do comportamento. Pô, como a cultura impacta na minha vida, no meu dia a dia? Totalmente, Tem gente totalmente. que nem nota, sabia? Eu já vi pessoas que foi muito engraçado. A pessoa virou pra mim, Sidney, eu me tornei uma pessoa muito ríspida com as pessoas, sabe? Aquela pessoa quase grosseira, Sure. que parece tudo que você pergunta, a pessoa vem na patada pra te responder. Eu falei, nossa, mas É uma autodefesa é, por falta de segurança, né? não, As mas era pessoas têm cultural. uma baixa autoestima, né? A pessoa tem uma baixa autoestima e ela usa, vamos dizer assim, da grosseria como um mecanismo de proteção para ela não se envolver com outras pessoas. É como se tivesse um guarda-chuva de defesa, né? Contra a complexidade, contra a dificuldade, contra o obstáculo. Na verdade é o seguinte, dentro da nossa cultura, nós fazemos os treinamentos sobre as 6 perspectivas, tá Sim, certo? Que você já participou. claro. E a questão que a gente entende que é a mais importante é o autodomínio, o Sim. autoconhecimento. Né? Parece uma conversa de guru, Que nada. mas é uma questão muito simples de entender. Se você não se autodomina, como você vai querer dominar qualquer outro tipo de ação, de profissão, de negociação? Que é Você pro... tem que se conhecer, você tem que Tem que ter saber. calma entre o que você teve impacto aqui de algum acontecimento e a sua reação. Você tem que ter um espaço de respiro para poder Sim. pensar, agir com o cérebro, né? É, tem que E usar a massa não cinzenta. agir com o fígado, né? Uma coisa, É. não é fácil, né? É Nada. uma questão bem importante aí também do ponto de vista cultural, né? Porque muda muito. Porque toda essa grosseria dela foi cultural. Porque fora dali, era muito engraçado. Ela não era assim. Ela se tornou porque o ambiente dela, a cultura dentro da empresa era aquela cultura É. de descer tudo na porrada. Eu falei, mas, gente, por que que você ainda continua trabalhando lá? Ela falou, não faz pergunta difícil pra mim, não, porque nem eu sei. Então essa é uma das coisas bacanas da empresa, é o É, seguinte, que a gente ajuda os outros a pensarem, isso é entendeu? muito bom. E a questão do coach, que é a questão importante, do treinamento. O A gente agora nós acompanhamento. vamos ter o treinamento do Bold. Uhum, É um Bold, treinamento muito o importante, Bold, que as pessoas precisam participar. Bold é incrível. Agora, o que acontece às vezes, a pessoa fala assim, ah, pô, não vou gastar R$ 1.000 para fazer um treinamento. Aí não tem jeito, aí você não tem como, Mas os R$ 1.000 ela você que não ela tem, conta. você não tem como evoluir pessoalmente ou profissionalmente se você não investir em você mesmo. Mas Você é o seu maior ativo. Se você não investir em você, você vai investir no quê? não, vai investir nos outros. Que é muito engraçado. As pessoas viram assim, ai, eu vou pagar tal pessoa. Gente, não tem problema você pagar alguém pra fazer uma competência que você não tem capacidade. Tudo bem. Mas outra coisa é quando você para de investir em você. É, É muito engraçado, porque até os clientes que eu atendo, eles, Sidney, eu não sou especialista em administração. Eu falei, mas eu sou, e é por isso que você tá me pagando. Mas, não esqueça, não é porque eu sou especialista de administração que você não tem que acompanhar junto comigo o que está acontecendo. O claro. especialista sou eu, mas o que você tem que saber, você vai acompanhar sim. Não é para ficar às cegas, não é para um trabalho às cegas. Na corretagem eu via muito isso. As pessoas não faziam nada, sentava alguém lá, a pessoa só sorria e acenava. Quando abria a boca ainda, abria na hora errada. Aí fala assim, não, perdi a venda. Mas eu perdi a venda por quê? Ai, tal pessoa não soube fazer o fechamento, tal pessoa falou alguma coisa errada. Terceirizava a culpa Todo para. mundo terceirizava a culpa. Aí você olhava pra pessoa, teve um dia que teve uma pessoa que me tirou quase do sério. Olha que é bem difícil, minha paciência é bem grande. Uhum. Eu sentei e falei, vem cá, senta aqui. Vamos resolver isso aí. Vamos sentar juntos pra resolver? Porque a partir do momento que você tá querendo colocar a culpa das suas ações
da sua falta de conhecimento ou de aprimoramento sobre outra pessoa, a culpa não é dela, é sua. O É. cliente é seu, a venda é sua. A pessoa, eu falei, vai, topa? Topou. A pessoa literalmente entendeu naquele momento que a responsabilidade das vendas que ela faz, dos atendimentos, de tudo que acontece, também é dela. É o que a gente fala nos nossos treinamentos lá, por exemplo, as pessoas bem-sucedidas, elas não se vitimizam, elas não terceirizam a culpa, Não. elas assumem a responsabilidade, elas sabem que elas são parte fundamental do processo, de qualquer processo. Então, a partir do momento que você entrega o seu accountability para um terceiro, como é que você vai buscar resultado? É impossível. Isso faz parte da cultura, É né? cultural. Cultura de responsabilização, né? Da pessoa sentar e falar É uma assim, eu sou o questão. responsável. São questões assim que a gente, conforme você vai aprofundando nos estudos, Uhum. você vai ficando cada vez mais. Os americanos falam de self-awareness, né? Você vai ficando mais assertivo, você vai ficando mais autoconfiante. Por Sim. quê? Porque você já estudou aquilo de várias maneiras, vários livros que falam de formas diferentes, o mesmo Vários conceito. cases Né? até. Quer dizer, é óbvio, quanto mais você estuda, mais autosseguro você é. Quanto mais você percebe a importância da accountability, da Uhum. responsabilização, maior é o seu sucesso, porque você não delega o seu resultado para terceiros. É. E esse é o caminho para você ter resultado, você tem que assumir a responsabilidade sobre o seu desempenho, sobre a sua performance, sobre as métricas que você tem que controlar, porque quem não controla suas próprias métricas não controla nada. não controla absolutamente nada. Né? Porque é muito. A pessoa tem essa mania. Parece que é costume. Você quer procurar um culpado. A questão é a seguinte: o cara não olha na conta do banco porque ele tá com medo lá de ver que a conta tá negativa, entendeu? Isso é um absurdo. Como assim, gente? Né? Porque o primeiro passo para você não resolver o problema é você entrar em estado de negação de que aquele problema existe. Né? Ignora. Então, essa é uma questão crucial aí da questão cultural. Né? Todas essas questões que a gente está conversando, você vê a importância da cultura. Né? Porque não adianta, se a pessoa não tiver muito firme do ponto de vista de como ela tem que pensar o dia a dia dela, né? Como ela distribui o tempo, como ela otimiza, né, os processos, define algumas que coisas. ela perde tempo ou não, aonde ela põe energia ou não para poder buscar o resultado das metas que ela mesma pensou. Se coloca, né? Porque quem não tem meta também não tem resultado. Não, né? Como você vai medir um resultado? Você terceiriza, né, o teu resultado para outras pessoas. Não faz o menor sentido. Não fiz uma venda, não atingi tal coisa, não chegou o final de ano, não recebi o dinheiro que eu precisava. No fundo, tudo isso aí é uma cultura de empreendedorismo. Sim. No final, né? Que é um fator assim preponderante do progresso dos países, né? Um país que não tem empreendedores, que não tem iniciativa privada, que não tem, vamos dizer assim, energia para tocar em frente os projetos e para resolver os problemas da sociedade, é um país que fica para trás. Né? Aí depois fica defasado. Exato. Aí defasado de conhecimento, defasado de inovação. Aí depois fica assim, a gente precisa importar. Engraçado falar isso. Eu vou importar tal coisa. Mas só pra te avisar que tem uma pessoa ali, naquela cidadezinha ali atrás, que faz a mesma coisa. A pessoa já chegou com esse tipo de coisa, ela recebeu uma grande porta na cara. Mas o de fora tá perfeito. É excelente. A gente via muitas vezes isso também, até quando eu estava estudando. Às vezes a gente buscava informações, conhecimentos, assim, excepcionais. Isso eu não posso negar. Fora daqui, em países vizinhos, outros países. Mas era muito displicente, porque muitas vezes esse mesmo conhecimento, esse mesmo recurso, dentro quando a pessoa tem dentro do seu próprio país, aqui dentro, tem. E ele não foi valorizado. Aqui é meio que cultural também isso. Exato, né? Essa questão da cultura de você achar que os teus heróis são aqueles que não deveriam ser, né? E os empreendedores, os professores, né? As pessoas que estão na área da saúde, não têm a valorização que o país deveria dar. Então, essa questão de mudança de chave cultural, isso vai ter que acontecer obrigatoriamente, porque até, por exemplo, agora para 2025, 2026, essa mentalidade do que está hoje no governo acabou quebrando o país. Então, as pessoas vão falar, opa, peraí, agora os caras querem 20 bilhões para poder socorrer uma empresa que falida. Deixa eu pensar, faz sentido isso? Faz privatizar de uma vez logo, não? Aí, por exemplo, é lógico, já tinha um plano de privatização. Já. Tem 3 na fila até onde eu tô sabendo. Mas eles usam essas companhias
como cabides de emprego para cabos eleitorais que vão beneficiar na próxima eleição. Tá. Aí é o presidente da República que o cara pensa em reeleição desde o primeiro dia. Então ele não tem programa, não tem um programa de governo, de nação, para a gente, pô, vamos fazer quem está fazendo melhor isso? É a Coreia do Sul? É a Finlândia? É a Noruega? É a Dinamarca? Pô, tem um programa fantástico na Netflix, que é um seriado Qual? que Entrou agora? chama Borgen. Não, é antigo. Não Que lembro desse. mostra o sistema parlamentar da Dinamarca, o sistema Não assisti, político, não. onde os políticos têm que tomar ônibus para ir para o trabalho, os caras vão de bicicleta, eles Aí. usam o sistema de saúde que é o público, entendeu? Então, todo mundo não tem privilégio, não tem uma casta política. não tem tal separação. Se o primeiro-ministro ele usou lá um cartão de crédito que não era o dele, porque estava com defeito, o dele, e ele usou o do partido, esse cara ele é demitido sumariamente. Os apoios, os assessores da primeira-ministra ou dos deputados e tal, são assessores cargos do Estado, não são nomeados pelos políticos. Não foi escolhido, Então, assim, eu falo assim, eu vou te escolher para você me essa privilegiar. questão cultural que o Brasil precisa evoluir são questões, por exemplo, a gente estava para entrar na OCDE, no governo passado, estava negociando isso, para fazer combate de lavagem de dinheiro, combate contra a corrupção. Aí esse governo entrou e jogou tudo para trás. Por que é importante você estar na OCDE? Porque são práticas, são benchmarkings das melhores práticas de governança dos países que são os países civilizados. Então a gente não pode mais escapar de implementar modelos e sistemas que funcionam no mundo inteiro e querer inventar a roda por conta de uma percentual da população, por exemplo, aqui, 29% é analfabeto funcional. Que nós precisamos resolver essa questão do analfabetismo funcional. Não pode ser, gente, pelo amor de Deus. Só que é o seguinte, nós não vamos poder tomar decisões em cima de um apoio do analfabetismo funcional, porque os resultados estão aí, 1 trilhão de juros, 20 bilhões para colocar no correio, o escândalo do INSS, que é ridículo, que pode chegar a 90 bilhões, entendeu? Então, olha isso. E tudo isso é falta de cultura, né? É uma questão de uma ideologia que assim, entrou na cabeça, né? Eles conquistaram apoio do pessoal, dos professores do ensino fundamental, dos artistas que são beneficiados com contratos. Você imagina que os Correios, né, com um rombo de 20 bilhões, patrocinou show de artistas que são amigos, vamos dizer assim, do rei, entendeu? Não, então, essa questão cultural, assim, eu nem gosto muito de falar de política, né? Mas eu sou obrigado a falar, porque é uma questão cultural que está por trás disso, entendeu? Que é a nossa leniência como cidadãos, que a gente permite com que isso aconteça sem a menor contestação. Por quê? Porque as pessoas não têm formação em finanças, porque as pessoas não têm o ensino na educação fundamental básico de finanças, educação financeira. Seria obrigatório, então, eu acho que... Essa questão é uma questão que envolve a educação e a questão cultural. Sim. Entendeu? Então... Porque, assim, eu falo... tem uma coisa que eu já falei até num episódio aqui, que eu aprendi educação financeira com os meus pais. Pensa um cotoco, um catarrento, de 13 anos com cartão de crédito. Então. Era importante. Foi uma coisa que os meus pais me ensinaram desde criança, para falar assim, olha, 13 anos eu já tinha começado a estudar, me aprimorar. Ela falou assim, para que você aprenda a ter o seu dinheiro, para que você aprenda a controlar o seu dinheiro, ter essa responsabilização de como você vai utilizar é sua. Minha mãe chegou assim e falou assim, ó, tá aqui o cartão de crédito, ele é seu, tem esse limite, você pode usar pro mês. Eu falei, tá brincando? Ela, não, é seu. A responsabilidade é sua. Sabe o que o doido foi fazer, sem muito pensamento? Eu fui comprar uma mochila que eu queria. Comprei. Assim, o limite do cartão foi inteirinho. Ela virou pra mim e falou assim, olha, você sabe que essa mochila foi o seu limite do mês. Eu falei, eu sei, eu sou responsável por isso, nada que ocorra neste mês é responsabilidade sua, mãe, pode deixar. Eu tomo a responsabilidade. Claro. E assim, é uma coisa muitíssimo cultural. Educação básica, né? Básica. E ao mesmo tempo de que as pessoas não têm.
Pois é. Então, mas nós vamos precisar, nós como cidadãos, a gente vai precisar contribuir para poder resolver esse problema da educação. Não existe outro caminho. Não, Não tem, educação é a base. é o seguinte, não tem outro caminho para o país que não seja educação e cultura. Não Sim, existe outro caminho. E a política, né? A política. Não adianta, infelizmente, assim, as coisas são resolvidas no nível político, político, né? infelizmente. Só que a gente tem que contribuir de uma forma ou de outra na esfera de influência, né? Onde a gente circula. Então, é importante participar, é importante opinar, é importante falar. A Sim, liberdade de expressão é fundamental dentro de uma exatamente. cultura Tem que falar. democrática, né? Então, eu tenho que ter o direito de falar, expressar minha opinião, enfim. Mesmo que isso vá desagradar um ao outro, mas, Faz enfim, eu parte. posso escutar alguma bobagem que alguém me fala, eu falo, tá bom, eu quero entender o seu ponto de vista, não Sim, tem problema, mas as pessoas têm que ter o direito de falar, mas eu né? acho que isso das pessoas entenderem o quanto a cultura influencia tanto na vida, primeiramente a pessoa. Vou usar o exemplo que você mesmo deu. Quanto a cultura influencia em você, quanto influencia É dentro da sua muito família, importante, é. dentro do seu trabalho, dentro da sua influência, da sua rede de município, estado e por último, nação. Se a gente avaliar, a gente se baseia tanto de culturas e a gente vê, ah, nossa, por que tal país progrediu tanto? Te garanto que foi cultural. 90% das vezes É foi cultural. claro, Ah, educação, né? então o apoio disso é muito grande. Muito, muito grande. E onde ele age é incredulamente altíssimo, 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 altíssimo. Então, eu acho que isso vai ser um fator único de decisão e de aprimoramento nas empresas e nas pessoas. É isso. Jonas, muito obrigado por vir participar do Imagina, Cisne Coelho obrigado a você, Cast. Sidney, obrigado aí pela oportunidade, Eu que né? agradeço. Quero dizer que assim, minha prioridade, o meu primeiro objetivo é servir aos corretores, né? Sim, E divulgar a empresa para a gente crescer a rede da Keller Williams, primeiramente no estado de São Paulo, depois no Brasil, né? sim. Mas primeiramente eu falo assim, eu agradeço sempre porque poder vir compartilhar esse conhecimento tão rico que você tem com as pessoas e comigo principalmente, porque também a gente já tá aqui, claro que eu vou salvar o vídeo, vou ficar Aham. revendo. Eu acho que agradecer as pessoas que vieram compartilhar um conhecimento tão rico é o mínimo que eu poderia fazer por vocês. Ah, imagina. Então, porque assim, do mesmo jeito que isso me ajuda a crescer, me ajuda a me aprimorar, eu já aprendi muito com você nos poucos meses que nos conhecemos. Então, primeiramente agradecimento pelo Sidney. O Sidney agradece e o Sidney Coelho Cast também. Não, Porque esse obrigado. conhecimento é único e vai ajudar muita O gente. aprendizado é mútuo, né? A gente aprende também com as pessoas, né? É importante compartilhar conhecimento e eu que agradeço aí a oportunidade que você está me dando de mandar a mensagem, né, da nossa rede, que no final é um projeto educacional Sim. que por acaso está no mercado imobiliário, que é onde eu nasci, é onde a gente pode agregar valor na vida das outras pessoas. Às vezes nem é tão por acaso. Acho que é aquele falando bem necessário, né? Então, É, realmente, isso é muito bom. Obrigado mais uma vez, tá Jonas. legal, A gente vai se encontrar. No próximos episódios vai ter mais episódios com você, viu? tá Então se legal. prepara. Tá bom. Muito obrigado, Falou, amigo. Sidney. Valeu. Abração. Um abraço. Gente, muito obrigado por acompanharem esse episódio. Acompanhem, porque assim, o conhecimento que o Jonas traz sobre cultura é único. Então, você vai avaliar muitas vezes se a cultura que você faz, a cultura que você segue, a cultura que você trabalha, está realmente te beneficiando? Ela está acrescentando mais na sua vida e na sua carreira profissional? Descubram isso. Avaliem bastante e se aprimorem. Todos têm meu contato, podem falar comigo. Vai estar o Instagram do Jonas também, então qualquer coisa é só falar conosco, tá bom? E aí depois vocês recebem um e-book sobre esse episódio também. Um abraço, tchau, tchau. Esse é o